Bom dia, Lucas. Bom dia, Gustavo. Bom dia, gente. Ontem eu estava na sua aula. Oi? Ontem eu estava na sua aula. Ah, eu vi você entrando. Vi pelo celular é um pouquinho complicado. Pelo celular é um pouquinho complicado de ver, porque você tem que ficar mudando as telas e tal. Mas. Agora a gente está conseguindo te ver. Oi? Agora a gente está conseguindo te ver. Agora sim. Ontem eu estava do celular, aí tinha esse probleminha. Aí depois é que eu fui ver, depois, quando a aula estava quase no fim, que a internet o Wi-Fi já tinha voltado. Aí eu falei, não vou deixar de usar aqui agora por causa disso. Mas eu consegui ver. Ontem não estava dando para me ver, né? Mas hoje está dando certinho. Pra vocês tomarem logo um susto de manhã cedo. Então, gente, seguinte. Ontem a gente teve aquele probleminha lá que eu falei com vocês, tá? E eu não consegui fazer uma coisa que eu estava pretendendo fazer, que eu buscava fazer com vocês. É o seguinte, gente, não sei se está atrapalhando aqui no meu prédio, aqui está tendo uma obra. E aí, pelo menos, para eu falar, está me atrapalhando. Mas não sei se para vocês ouvirem, tá? Então, se estiver atrapalhando, só coloca, Lucas, fala um pouco mais alto aí, tal, que não está dando para ouvir, tá? Mas, enfim, ontem eu pretendia fazer com vocês algo que eu não consegui porque eu estava do celular. E aí, o que eu pretendo fazer? O seguinte, chegamos no segundo semestre, acho que não sei se falei isso ontem, mas enfim, chegamos no segundo semestre e, infelizmente, ainda estamos no meio, talvez, eu espero que no fim dessa pandemia que a gente está vivendo. E aí, não sei se falei isso também, mas eu vou repetir, é muita coisa que eu tenho falado e eu não lembro, gente, me desculpa. Mas estamos no meio dessa pandemia, a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã em relação a tudo isso da pandemia, a gente não sabe quando vai ser semana que vem, a gente não sabe muito menos como vai ser até o fim do ano. A gente não tem como prever, infelizmente, é isso. E aí, por conta disso, independente de ser, né, da gente continuar no ensino virtual ou voltar no ensino presencial, não sei. Mas durante esse período de recesso, como eu tenho falado para outra turma que eu dou aula também, eu tirei mais para pensar em algumas coisas e tentar fazer, de certa forma, um ensino mais personalizado. Como assim, ensino mais personalizado? Eu tentar ver algumas coisas que mais interessam a vocês conforme a gente for dando as aulas. Então, por exemplo, quando a gente for falar de Segunda Guerra Mundial, o que interessa, de qual maneira seria mais agradável para vocês da gente trabalhar, de utilizando resumo, de utilizando slide, não sei. Enfim, para isso, para ver como o conteúdo seria melhor recebido por vocês, seria mais agradável para vocês estudarem. Eu preparei uma pesquisa rapidinha, leva 2 minutinhos, né? Não mais do que isso, 2 minutinhos e meio, para vocês responderem e vocês me ajudarem, né? Em como a gente pode preparar o nosso conteúdo melhor, tá? Então, eu vou jogar aqui o link rapidinho, e aí vocês conseguem responder nos forms, mas vocês já estão habituados a isso. Então, eu vou jogar aqui o link rapidinho, e aí, peraí. Deixa eu achar aqui agora que eu perdi. Achei. E aí, vocês respondam aí para mim, tá? Só para a gente ver como a gente pode melhorar tudo isso, como a gente pode fazer um ensino mais agradável a vocês. Tá? Peraí. Então,
Copiei aqui o link. Estou enviando. Respondam aí para mim rapidão, tá? E aí a gente começa a falar o nosso conteúdo de hoje em sociologia. Ontem a gente falou em história, o link já está aí no chat. Ontem a gente falou de história, hoje a gente fala de sociologia, beleza? E aí, enquanto vocês respondem aqui, eu vou pegar o vídeo que eu vou colocar aqui no início para a gente assistir. É um desenho, ele é rapidinho. O vídeo tem 2 minutos, 1 minuto e 59, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Beleza. E aí, assim que vocês acabarem de responder aí para mim, a gente começa. Tá? Já tem 3 aqui, 4 respostas. E aí, gente, esses slides que eu coloquei, perdão, tá? Não ter explicado antes. Esses slides é algo igual eu vinha fazendo antes, de explicar passando slide por slide, ou fazer o resumo que eu coloquei, é igual ao que eu fiz nessas últimas semanas, né? Daquela página em branco, estática, e aí só ia aparecendo as informações ponto por ponto, tá? Só para deixar ter uma noção, vocês terem uma noção do que eu estou falando. Tá? Então, só para quem entrou aqui agora, eu só estou falando com eles com quem já estava desse formulário aqui, que eu estou mandando até de novo para quem quiser responder, para me ajudar a ajudar vocês. Como seria me ajudar a ajudar vocês? A como preparar um conteúdo um pouquinho mais agradável para vocês, mais voltado para os seus interesses, para as necessidades de vocês. Tá? Então, esse conteúdo aqui dessa forma não é tão legal. Então, assim, eu gosto mais de ver assim. Então, eu vou conseguir ter uma noção para preparar um conteúdo mais agradável, tentar preparar um conteúdo mais agradável aos seus interesses, a forma que vocês acham melhor. Por que isso, gente? Tem gente que é muito visual, né? Então, tem gente que não consegue entender só vendo a pessoa falar, mas ela precisa enxergar aquilo que está sendo colocado, ela precisa ver um gráfico, enfim, né? Ver como vocês preferem esses conteúdos, né? De eu fornecer também mais conteúdo a vocês. Então, tudo isso, né? Beleza, pô, aqui a gente tem só a gente não consegue ver tudo,
Tem como fazer isso daqui. Por que eu estou colocando isso? Porque eu preparo todas as aulas que eu vou dar, né? Todas as aulas que eu falo, né? Que eu faço a pesquisa. Antes de dar a aula, eu preparo um texto, né? Eu escrevo um texto com tudo aquilo que eu pesquisei, para aí eu guardo para mim, né? Para deixar depois. Então, eu faço tudo isso. E aí, para mim, não tem problema nenhum em disponibilizar esses conteúdos a vocês, entendeu? Preparei um texto sobre Segunda Guerra Mundial. Tem lá na apostila, tem. Mas, eu quero receber, posso enviar. A mesma coisa, o resumo ou slide. Né? Se puderem sinalizar para mim, vocês preferem receber antes da aula ou ter um encontro direto na aula com resumo ou com slide? Porque tem gente que quer imprimir, tem gente que quer copiar antes, essas coisas como um todo. E aí, por que eu estou colocando isso? Porque, olha só, esse aqui é o que eu usei para dar aula para o terceiro ano agora, tá? Aí eu fiz também, mas eu imprimi para mim, não sei se está dando para ver, ó, mas tem um monte de coisa escrita nele, além das coisas que eu coloquei. São coisas que eu coloco para eu lembrar do que eu tenho que falar com a turma. Obviamente, se eu mandar isso antes para vocês, não vai com essas coisas aqui copiadas, né? Que eu coloquei com a minha própria mão. Mas vocês podem ter, e aí, quando vocês assistirem a aula, estiverem assistindo a aula, né, vocês já vão ter isso direto. Vocês não vão ficar precisando copiando, quem quiser copiar, né, vocês só vão botar os pontos que vocês julgam que acham importantes. Beleza? Então, é isso, gente. Vamos começar a aula aqui propriamente dita, tá? E aí, a aula de hoje, a minha ideia é começar com esse vídeo aqui. Nossa, tem um vídeo ali do Lucas Neto aparecendo para mim. Eu vou assistir depois da aula. E aí, vamos lá. Seguinte, olha só, esse vídeo aqui é de um desenho antigo, tá? Acho que esse desenho não existe mais. Particularmente, nunca mais vi também. Também não assisto muito desenho. E aí, esse desenho, ele vai falar algo que é legal para a gente aqui na aula de hoje. Curiosamente, eu recebi esse desenho, esse vídeo, na segunda-feira. Eu falei, dá para aproveitar para a aula de hoje. Por que dá para aproveitar para a aula de hoje? A aula de hoje de Sociologia, a gente vai falar sobre política externa e política internacional. Tem diferenças? Tem diferenças. É isso que a gente vai falar hoje. Então, antes de tudo, eu vou colocar o vídeo aqui. Se vocês não conseguirem ouvir e até mesmo ver, eu posso jogar o link também no chat e aí vocês assistam. Vamos lá. Só um instante. O N e eu. Versão brasileira, Herbert Richards. Três países vão se reunir pra conversar, acabar com a confusão, preservando essa união. É lindo ver os bandeirões balançando em Nova York, todos juntos na 42. Depois de tanto conversar, partem logo pra brigar, bem que tentam acertar, a fome e guerra acabar. Gentilmente discutir, você pode conferir. Aqui a ONU vai se reunir. A loja aceita até cartão, comprar um presentão, camisetas, vestidinhos e comer alguns docinhos. O mundo inteiro está aqui, o brasileiro por aí é bom querer viver. Eu passeei com o holandês e tive um guia japonês que tinha um plano de pensão. Com a galinha do Japão eu vi um quadro do Brasil e de repente quis brigar e a soda nele derramar. Nações Unidas, que legal, tem uma meta especial. Não tem pra que fazermos guerra, se todos lutam pela terra. Abaixem as armas pra lutar, a briga só faz piorar e o mundo tem que melhorar. A paz do mundo vai reinar. Podem ajudar. Buenas noches! E aí, olha só, gente. Conseguiram ver aí ou não?
Sinalizem para mim no chat, só para eu ter noção. Beleza, conseguiram ouvir também? Tá, show. Então é o seguinte, o desenho, né, esse desenho ele era conhecido e ele tem meio que essa vibe de falar dessas coisas envolvidas à política externa e internacional. Não que era um desenho político, jamais. Mas ele comentava, ele brincava com essas coisas. Não à toa tem um meme, né, que fala sobre, tipo assim, locais que não pediram a sua opinião. E aí vem o vídeo lá de um dos personagens do desenho, ele falando todos os países do mundo, ele cantando sobre todos os países do mundo. Ele fala nesse desenho sobre 180, 190 países. Então, assim, ele tinha meio que essa vibe, meio que essa pegada. E aí, por que eu ia colocar isso? Né? Por que eu coloquei esse vídeo? Porque o vídeo, o desenho, ele fala sobre a ONU, né? Organização das Nações Unidas. Reparem que hoje a ONU ela está num nível extremamente importante. Não sei se vocês estão acompanhando aí, diariamente, né? Quando eu estou almoçando, eu vejo o Jornal Hoje, lá com a Maju Coutinho, e toda vez que eu vejo o Jornal Hoje, eles falam sobre a OMS. Porque tem que falar. A OMS ela hoje está no centro do mundo. Né? Então, o mundo todo está observando o que a OMS está falando, e o principal representante da OMS, o diretor-geral dela, é o Tedros Adhanom. Não lembro agora qual a nacionalidade do Tedros Adhanom. Mas o Tedros Adhanom ele é hoje o grande responsável, o grande nome, quando se trata em políticas globais para a questão da Covid, da pandemia da Covid-19. Então, a gente está vendo direto, por exemplo, se hoje a gente usa máscara, né, aqui no Brasil, porque é uma recomendação. Tedros Adhanom, eu também não sei como se escreve, mas, se eu não me engano, é dessa forma aqui que eu vou botar no chat. Ou é Adhanom ou Adhanom, com U. É um dos dois. Acredito que seja um dos dois. Mas, enfim. Então, hoje, a OMS está no centro de tudo. A OMS está liderando os esforços globais para a produção da vacina ou das vacinas da Covid-19. É ela que dá recomendações acerca de medicamentos, de tratamentos, prevenção em relação à Covid-19. Aí é com M, né? Com M e com H. E não tem o meu H ali no meio. Muito bem. Lucas foi muito bem, Lucas Dias foi muito bem, e eu fui muito mal nessa daí. Mas, enfim, a OMS ela tem esse papel. E a OMS é uma organização, né? É uma organização que está dentro da ONU. Tá? Então, a OMS ela é uma representação da ONU para questões envolvidas à saúde global, à saúde mundial. Então, dentro da ONU, existem outras organizações. A OMS, OMS que já é essa, Organização Mundial da Saúde, perdão, a OMC, por exemplo, o Banco Mundial, essas coisas como um todo. E aí a ONU, só para a gente ter uma noção, ela foi criada no ano de 1945, pós Segunda Guerra Mundial. Ela é nada mais, nada menos que uma substituição do que a gente entende da Liga das Nações. Então, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, a gente fala sobre a Liga das Nações. Pós Primeira Guerra Mundial, se criou a Liga das Nações com o intuito de evitar que novos conflitos viessem a ocorrer. Não deu certo, obviamente, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Não à toa, a Liga das Nações fracassou. E aí, no lugar dela, veio, inclusive a Liga das Nações fracassou, porque o Brasil foi muito importante para o fracasso da Liga das Nações. Isso a gente tem que deixar claro também porque aconteceu. Né? Depois eu conto a história de qual é a participação do Brasil dentro desse processo. Tá? Enfim, a Liga das Nações fracassou e no lugar veio a ONU, Organização das Nações Unidas. Reparem que a ONU ela é uma organização internacional e ela cria parâmetros, ela cria as bases para os países associados à ONU, tá? Eles tomarem decisões
se relacionarem. Então, o objetivo da ONU é uma organização com intuito diplomático, com intuito internacional para organizar as relações entre os países. E aí, a ONU ela é responsável por ter criado, por volta de, se não me engano, 1948, que foi, de fato, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, hoje, os países que são associados à ONU, eles têm a obrigatoriedade, tá? Eles têm essa obrigatoriedade de respeitarem os direitos humanos. Então, é essa a ideia. Ah, mas não interessa que a gente tenha uma cultura diferente. Pô, se você entrou na ONU, você assinou aquela declaração ali, você tem que respeitar. Não interessa. É esse o ponto. E por que eu estou falando de ONU? Primeiro que a ONU está com um papel extremamente importante hoje no mundo, por conta da OMS, como eu falei, mas porque o nosso tema de hoje, ele vai falar sobre política internacional e política externa. Reparem, internacional e externa. Quando a gente fala sobre política internacional e política externa, geralmente a gente pode ter a impressão, geralmente a gente pode ter a noção de que os dois falam da mesma coisa. Política internacional e política externa. A gente geralmente pode pensar que falam da mesma coisa. Porém, não. Já deixo claro para vocês. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre política internacional e política externa, são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas que se relacionam. Como assim? Quando eu falo com vocês sobre política internacional, eu estou falando da política existente entre os países, das relações existentes entre os países. Quando eu falo sobre política externa, eu falo sobre a política de um país em relação aos outros. Deu para entender o que eu falei ou não? Explico para vocês. O Brasil ele tem uma política externa. Os Estados Unidos têm uma política externa. Venezuela tem uma política externa. Os países europeus têm as suas respectivas políticas externas. Porém, para além das políticas de cada país, existe uma política internacional. Então, existem essas diferenças que eu vou tentar deixar mais claro enquanto a gente continua falando, tá? Mas vamos lá. Além de tudo isso que eu estou falando, um ponto que a gente tem que começar a falar é o seguinte, ano que vem, né, se o calendário se organizar, o calendário dos vestibulares brasileiros conseguirem se organizar por conta dessa pandemia, a gente, né, vai observar a maior parte de vocês, ou não, né, acredito que a maior parte queira fazer vestibular, né, vocês vão fazer o vestibular ano que vem. Alguém aqui tem o objetivo de fazer o vestibular para cursar em alguma universidade relações internacionais ou não? Alguém já pensou em cursar relações internacionais? Por que eu estou falando isso? Hoje, relações internacionais é um dos cursos mais concorridos dentro das universidades. É um dos cursos mais concorridos mesmo. Você vai olhar a relação candidato-vaga, é uma parada que é fora do comum, fora da realidade. Tipo assim, algumas universidades, a relação candidato-vaga, ela é tipo 120 candidatos para uma vaga. Muita coisa mesmo. Enquanto tem alguns cursos que tem menos candidato do que vaga. Então, assim, se você não zerar a prova do vestibular, você consegue passar. Então, a gente vê essas diferenças. Mas, talvez, quem já tentou, quem já imaginou, né, que vá fazer relações internacionais? Por que vocês querem fazer? Né? Eu vi, não sei, a Júlia falou que ia fazer, né? Júlia, você quer falar porque você quer fazer ou não? Não precisa falar não, só qual o seu interesse no curso? Se possível, você faz. Não tem problema nenhum também. Mas por que eu estou falando isso? Hoje, o curso de Relações Internacionais, ele é um curso que é muito concorrido, que ele é muito disputado. E aí talvez a gente não consiga imaginar de primeira o porquê que esse curso ele é tão concorrido hoje em dia. Mas a gente consegue ter uma noção se a gente parar para pensar na realidade do mundo atual.
Hoje, mais do que nunca, nós estamos em um mundo globalizado. Então, esse mundo globalizado, a gente está vendo, a gente já falou sobre a globalização esse ano, a gente vê que as relações, elas são dinâmicas demais. Hoje a gente consegue ter relações entre países, né, de uma forma que até antes a gente não conseguia. Não à toa a gente está vendo, e aí quando eu falei sobre a globalização com vocês, eu falei sobre a pandemia da Covid-19, por que a gente consegue vivenciar, presenciar doenças se alastrando com uma rapidez muito maior do que antigamente. A praga da peste negra, ela ficou basicamente restrita à Europa. Aí a gente fala, nossa, peste negra. E hoje a gente está vendo que aí, né, uma proporção gigantesca. Há 100 anos atrás, a gente vivenciou também, a gente não estava vivo, né? Mas a sociedade global vivenciou a pandemia da gripe espanhola, que chegou no Brasil, e aí a gente sabe como a pandemia da gripe espanhola chegou no Brasil. Através de um navio que desembarcou primeiro em Recife, depois em Salvador e depois no Rio de Janeiro. Esse navio ele estava contaminado, então a gente sabe. Hoje a gente não sabe como é que chegou a Covid-19 aqui no Brasil. A gente não tem noção. A gente sabe qual é o primeiro paciente comprovado, mas estudos estão... Na realidade, a gripe espanhola não matou o Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves, isso é mais uma lenda de que o presidente do Brasil morreu da gripe espanhola. Na realidade, o Rodrigues Alves ele já vinha com uma saúde muito debilitada. Então, o presidente do Brasil ele já vinha com uma saúde muito debilitada e aí ele se afastou das suas funções públicas por volta de setembro de 19, não lembro agora, acho que foi por volta, mas, enfim, por volta de setembro. E ele morreu em janeiro do ano seguinte. Então, assim, os estudiosos eles apontam que uma pessoa que morria de gripe espanhola naquela época, ele não durava tanto esse tempo doente, né? Então, mas ele já vinha doente. Se eu não me engano, ele vinha passando por uma forte anemia. Ele já havia se detectado com uma forte anemia há um tempo e a saúde foi ficando debilitada. Acredita-se que essa lenda de que ele morreu da gripe espanhola é por conta de relatos de familiares, mas durante aquele período ele teve contato com muita gente e nenhuma dessas pessoas foi diagnosticada com a gripe espanhola, então acredita-se que não. Tá? Enfim, voltando para cá. Então, naquela época, a gente sabia, conseguiu saber onde se iniciou. Hoje, a gente não está conseguindo saber. A gente sabe qual foi o primeiro paciente diagnosticado, mas estudos em universidades públicas estão descobrindo que, possivelmente, em novembro do ano passado, já tinha o vírus no esgoto de Santa Catarina, por exemplo. Então, há uma crença que ainda tem que ser comprovada de que, possivelmente, a Covid já tinha chegado aqui em novembro. Mas as pessoas não sabiam que era essa doença. Ainda não tinha noção de que era uma nova doença. Então, a gente pode ter casos de pessoas que morreram antes, mas a gente não saber. Né? Há ideias de que o vírus já circulava na Europa também no ano passado. Então, não tem como a gente saber efetivamente. E por que não tem como a gente saber? Porque hoje, por conta da globalização, a relação entre os países é muito próxima, é muito rápida, é muito constante. Então, não tem como a gente determinar essas coisas. E aí eu estou vendo aqui o que a Júlia colocou, ela falou, ela gosta das matérias que tem dentro do curso e tem como trabalhar com bastante coisa, porque é uma área bastante extensa e as opções, com bastantes opções de mercado. Exatamente isso. Né? Isso é uma das causas que mais chama a atenção de quem quer cursar essa área. Porque a área de relações internacionais é uma área que ela é muito extensa. Porque a relação diplomática, as relações entre os países, hoje está em tudo. Está em tudo que envolve a gente. Então, a gente consegue observar que a área para trabalhar em relações internacionais ela é ampla.
Geralmente as pessoas acham que você vai trabalhar em relações internacionais e você vai trabalhar numa embaixada. Você só vai trabalhar na embaixada. Não. Hoje as empresas grandes, elas têm o seu setor estratégico internacional. Então, uma pessoa que trabalha, né, que estuda, que é da área de relações internacionais, ela pode trabalhar nisso. E aí, repara, olha só uma coisa importante. Se alguma pessoa que é do governo falar mal de algum país ou algo do gênero, isso pode gerar uma crise diplomática gigantesca. Não à toa o STF estava investigando um dos antigos ministros que estava agora por conta de uma fala dele de uma reunião que foi para a mídia como um todo, e essa fala ela falava sobre chineses, preconceito contra chineses. E aí isso gerou uma tensão muito grande que a embaixada da China ela ameaçou, entre aspas, o Brasil. E o Brasil é um dos principais aliados comerciais da China. Se a gente não tiver a China, por exemplo, a economia do Brasil ela vai entrar numa crise gigantesca, porque eles são dos maiores compradores de produtos do Brasil. Então, isso gera uma tensão muito grande hoje. Uma palavra fora do contexto, isso pode afetar as relações entre países de uma maneira gigantesca. E aí é extremamente importante pessoas como a Júlia, que querem fazer relações internacionais, e ela vai poder trabalhar nessa parte da diplomacia entre os países. Ou seja, fazer com que a relação entre os países elas sejam as mais amistosas possíveis. Por quê? Eu anotei aqui. Política internacional ou relações internacionais, ela tem como função, tá? Trabalhar com as relações existentes entre os diferentes estados, nações, governos, culturas, economias. E tem que fazer essa relação sempre compreendendo as diferenças existentes. Então, por exemplo, desde o início da pandemia, eu vejo muita gente na internet, e aí não conhecida, né? Porque eu tenho Twitter e eu gosto de acompanhar as notícias no Twitter, mas às vezes eu me arrependo de ver algumas coisas, né? No Twitter tem aquela parte lá dos tópicos mais comentados, e aí não sei o que dá na minha cabeça, que eu aperto lá para ver, e aí eu vejo cada absurdo. Mas enfim. Mas desde o início da pandemia, eu vejo muita gente na internet associando o vírus, né, o SARS-CoV-2, com a China, efetivamente. Então, falam que o vírus é chinês, falam que o vírus foi criado em laboratório na China, e, pior de tudo, falam que o chinês é um ser primitivo, porque os hábitos alimentares deles são um absurdo. Repara, eu não concordo com os hábitos alimentares deles. Não concordo. Até porque não vivencio aquela cultura. Porém, se eu fosse um chinês, era mais do que provável, era mais do que normal que eu tivesse também alguns hábitos alimentares semelhantes. É um fato isso. É um fato. É um fato porque a nossa cultura é diferente. E aí o fato de nós não vivenciarmos, o fato de nós não concordarmos, não significa que a gente tem que achar que aquilo ali é primitivo, que aquilo ali é algo absurdo. Não. É absurdo perante a nossa cultura. Mas eu tenho que olhar e contextualizar aquilo ali. E aí, por exemplo, se sabe que o vírus, né, até agora nasceu na China, né? E aí nasceu por conta de mutações genéticas e acredita-se que o vírus surgiu por conta dos hábitos alimentares, como o caso que a gente comentou nas últimas aulas do pangolim, né, que os mercados úmidos, como costumam chamar lá. E aí, vamos supor que a Júlia ela já esteja exercendo um cargo na diplomacia brasileira. E aí, quando ela for na ONU, ela chega na ONU e ela fala o seguinte, aí, galera, não fala assim, né? Ela vai falar no discurso oficial. E aí, galera, olha só, pô, estamos vivendo essa pandemia e a culpa da pandemia é da China. Né? Os chineses não se alimentam bem, têm os hábitos alimentares horrorosos. E aí, imagina o caos que isso vai gerar para o Brasil. As relações diplomáticas com a China, o que daria? Então, assim, por mais que não se concorde, quando fosse criticar
a China de alguma maneira, porque você pode criticar. É um direito de cada país. Você tem que criticar de forma diplomática. É tipo aquele meme que hoje existe na internet, de alguém vem falando assim, bota aí, escreve aí o seguinte, isso, isso, isso. Aí vem alguém e fala, mas pô, você não pode falar isso aí não, fica feio. Então escreve da seguinte maneira. É justamente essa ideia. Então as relações diplomáticas, elas envolvem toda essa questão. Porque você tem que aliar as relações entre os países, compreendendo ao mesmo tempo a questão cultural. Então a gente começa a ver justamente isso. E aí, quando a gente fala em política internacional, a gente tem que entender, beleza, isso que o Lucas está falando é a política internacional. Mas quando que ela surge? Quando que essa ideia de política internacional surge? Ela surge com a construção, com a criação dos Estados nacionais modernos. Lembra quando a gente vai estudar lá absolutismo monárquico e a gente começa a falar, inclusive, o que a gente falou há um tempinho atrás, algumas aulas atrás, o que a gente conhece como os teóricos do contrato social? A gente falou Locke, Rousseau, Hobbes. Então, surgem ali. Naquele momento, quando começam a surgir os Estados nacionais modernos, era mais do que necessário você criar uma política internacional. Como assim uma política internacional? Uma política que pudesse relacionar os países, evitar que conflitos viessem a ocorrer em grande proporção entre os países. Não à toa a gente coloca que existem 2 marcos de início da política internacional. O primeiro ocorre lá por volta do ano de 1555, que é o que a gente chama de Paz de Augsburgo, e o segundo é a Paz de Westfália. Não lembro o ano certinho, se não me engano é por volta de 1634. Então, quando a gente fala de política internacional e quando as pessoas vão estudar relações internacionais na universidade, eles obrigatoriamente vão ver sobre isso. A Paz de Augsburgo, que foi quando rolou um acordo em relação a qual região ia seguir a religião que fosse de seu interesse na Alemanha, e a Paz de Westfália, que deu fim à Guerra dos 30 Anos na Europa. A Paz de Westfália, dentro desse contexto, ele é até mais importante. Por quê? O que seria essa ideia de Paz de Westfália? A Paz de Westfália, ela garante o que a gente chama de soberania de cada país. Como assim a soberania de cada país? Cada nação, cada país tem o direito de se autodeterminar. Então, tem soberania. Então, por exemplo, o Brasil, ele não pode chegar na Argentina e falar assim, a Argentina faz isso daqui. Paz de Westfália. O que a gente não vai falar? Não, lógico que não. Desde 1634, predomina no mundo a ideia predomina na política internacional a Paz de Westfália. A Paz de Westfália garante a minha soberania externa. Então, o que eu quiser fazer, eu faço. Obviamente, desde que também isso não afete um outro país. Existe essa ideia. Porque se eu tomo uma medida e essa medida afeta um outro país, eu estou afetando a soberania externa daquele outro país. Então, repara que essa ideia da Paz de Westfália é um tantinho complicada, um tantinho, né? Mas a gente vai tentar melhorar um pouquinho isso daí. Só que quando a Paz de Westfália surgiu, ela surgiu com o intuito de tentar afastar guerras. Então, qual era a ideia? Olha só, país X se autodetermina, país Y se autodetermina. Por quê? Se cada um cuidar da sua própria vida, né, não vai ter guerra. Ou vai ter o mínimo possível de guerras. Inclusive porque a Paz de Westfália, ela acabou com a Guerra dos 30 Anos. E quando a gente fala em Guerra dos 30 Anos, a gente fala de uma série de guerras entre vários países e por várias causas. A gente coloca que a Guerra dos 30 Anos é um conjunto de guerras naquele período entre vários países e por várias questões. Então, repara, era um momento de diversos conflitos. Então, a Paz de Westfália ela vem justamente para isso. Afastar as guerras, reduzir a quantidade de guerras que venham a ocorrer no mundo como um todo. E aí,
a Paz de Westfália, ela dura, então, desde 1634. E, no início do século XX, a gente observou que a Paz de Westfália ela foi atacada. Ou seja, ela enfraqueceu, ela perdeu força ali. E por que essa ideia de soberania externa perdeu força? O que aconteceu no início do século XX? Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, né? Vários países. É uma pré-Primeira Guerra Mundial. O que seria uma pré-Primeira Guerra Mundial? Tá? A gente vai observar que teve a Primeira Guerra Mundial, e aí a Primeira Guerra Mundial ela demonstrou a guerra. Não podemos considerar uma pré-Primeira Guerra Mundial, não. Não tem como a gente considerar, não. Até pelo afastamento temporal, né? Não tem como a gente fazer essa comparação. E aí a gente vai observar que quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, essa ideia da soberania externa, ela foi atacada. Ela foi atacada porque cada país se intrometeu na política interna do outro, ou alguns países tentando controlar outros, e por aí vai. Acaba-se a Primeira Guerra Mundial, e aí o que a gente vai começar a observar? Que vai ocorrer um segundo conflito. Primeiro, surge a Liga das Nações, e aí a Liga das Nações ela tem como objetivo tentar garantir a paz no mundo. Obviamente, ela vai fracassar, como ela fracassou, e aí surge a Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, cria-se a ONU, Organização das Nações Unidas, que tem, mais uma vez, o intuito de tentar promover a paz no mundo. Só que aí eu falo para vocês, o objetivo da ONU é garantir os ideais da Paz de Westfália, ou seja, garantir a soberania externa da Paz de Westfália, que a Paz de Westfália fala. Só que, se eu falar para vocês que a ideia da ONU é paradoxal, por que eu digo que a ONU é paradoxal? Porque qualquer conflito que venha a ocorrer, se o Brasil quiser atacar um país, ela precisa pedir permissão ao Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é uma organização dentro da ONU que é composta por 5 membros fixos, tá? E, se eu não me engano, 15, são 10 ou 15 rotativos, membros rotativos. E os 5 países que sempre se mantêm lá é China, Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Esses 5 países. Então, se o Brasil quiser atacar um país, ele precisa pedir permissão ao Conselho de Segurança. E aí, se um país do Conselho de Segurança falar não, não, você não vai atacar. Então, para autorizar alguma guerra, por algum motivo, os 5 países precisam autorizar. Tá? Isso funciona com todos os países, com exceção dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos ele vai lá no Conselho de Segurança, aí 4 falam não e só ele fala sim. Então, é o sim que vale, entendeu? É assim que funciona com os Estados Unidos. E aí, existe Conselho de Segurança. Então, o Conselho de Segurança ele precisa pedir autorização. O país precisa pedir autorização. Só que, olha só como a ONU ela é paradoxal. Você precisa pedir autorização para tomar uma decisão. Porém, repara, existe a Paz de Westfália. E a Paz de Westfália me autoriza eu ter soberania. Então, na teoria, eu não preciso de ninguém para falar se eu posso fazer aquilo ou não. Eu posso fazer. Eu tenho a Paz de Westfália. Mas, com a ONU, existe a questão de autorização ou não. Então, a ONU visa garantir a soberania externa dos países, mas, ao mesmo tempo, ela limita essa soberania, porque você precisa pedir autorização. E aí é que você fala, pô, então a ONU está errada. Não, a ONU não está errada. Por quê? Quando ela visa limitar essa soberania externa, é justamente para evitar que conflitos venham a ocorrer. Então, a ONU, ela sempre vem com um papel de fazer, né, ou ela tem, na teoria, a função de mediar as relações entre os países.
Então, é ali onde os países se encontram para fazer as suas mediações, para mediarem as relações, para evitar que venham a ocorrer conflitos. Então, por exemplo, se eu, país A, não concordo com a política econômica de outro país que está me prejudicando, eu vou chegar e vou chamar o país para a guerra? Pô, vem na guerra. Não. O que é que eu vou fazer? Eu vou na ONU, abro uma representação na Organização Mundial do Comércio, a OMC, e falo, esse país aí está tendo uma prática absurda, está me prejudicando o comércio e tal, isso está sendo ilegal, isso aí não vale não. Aí o Conselho da ONU vai se reunir, da OMC, e vai tomar decisão, vai falar, olha só, se o país que reclamou, o Lucas que reclamou tem razão, o Lucas tem razão. Se você não mudar isso daí, você vai sofrer algumas sanções. Os países não vão poder mais comercializar com você, ou você vai ter que fazer tal coisa. Então, a ONU ela serve justamente para isso. Brasil, Alemanha, Japão e Índia querem participar do Conselho de Segurança Permanente. O Brasil já teve muito mais possibilidade de poder participar, né? Há um tempo atrás, o Brasil tinha uma força muito grande dentro da ONU. Hoje, o Brasil jamais vai conseguir. Nesse momento, não vai conseguir. Muito menos a Índia também não vai conseguir. Assim, é algo que dificilmente vai conseguir um cargo, né, uma posição no Conselho Permanente da ONU. Jamais, jamais. Isso aqui é algo impensável. Né? Talvez qualquer país agora, de todos esses, Brasil, Alemanha, Japão, Índia, não vão conseguir. É algo que, assim, é uma posição estratégica você estar no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Isso é muito difícil que os países abram mão. O Brasil ele vai se manter, no máximo, no Conselho Rotativo. E nem sei se ainda está no Conselho Rotativo da ONU, porque, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, começou a circular uma notícia de que o Brasil não iria escolher não iria se candidatar ao Conselho de Segurança Rotativo, porque, se eu não me engano, é de 10 em 10 anos. E aí estava chegando ao fim e o Brasil tinha direito. Mas eu vi uma notícia de que o Brasil não estava disposto a concorrer novamente. Não sei se isso de fato aconteceu, é até algo que eu vou pesquisar aqui quando acabar a aula, mas não acredito. Se o Brasil não estava nem para concorrer para o rotativo, imagina o permanente. Né? Então, muito difícil. Mas, enfim, vamos começar chegando ao final, né, que já até passamos, era 11h20, e já estamos 11h28, já vou terminar. Tá? Então, a ideia da ONU, ela vem justamente com isso. E aí, qual é a questão? Então, vamos lá, só para a gente começar a finalizar. Isso tudo que eu falei até agora, eu estou falando de política internacional. Porque eu estou falando de vários países, da relação entre os países. E aí, a gente precisa começar a falar sobre a ideia da política externa. O que seria a política externa? Política externa é a política de cada país, é uma política interna, é uma política local, para ver como ela vai se comportar na política internacional. Então, os países definem as suas políticas externas para se comportarem na política internacional. Então, por exemplo, até um tempo atrás, o Brasil ele tinha uma relação mais amistosa com os países da América Latina, tinha uma relação mais amistosa com os países da América Latina, porque existia um projeto de fortalecimento em conjunto dos países da América Latina. Porém, quando a gente fala de política externa, a gente sempre tem que pensar o seguinte: política externa ela muda conforme governo. Então, um governo ele tem uma mentalidade na política externa, outro governo que for entrar vai ter uma outra mentalidade, depois vai ter uma outra mentalidade. Então, a política externa do Brasil, em determinado governo, tinha essa mentalidade. Agora, ele tem uma outra mentalidade. O que a gente está vendo? Hoje, uma aproximação maior do Brasil com os Estados Unidos. Até um tempo atrás, existia uma aproximação muito forte do Brasil com a China. Tanto que foi criada a ideia dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China
e mais tarde entra em 2010, 2012, algo assim, a África do Sul. Então, há um tempo atrás, a política externa do Brasil era mais ligada a essas nações. Agora a gente está vendo um afastamento do Brasil em relação a essas nações e uma aproximação com os Estados Unidos. E aí é que está o grande ponto que é importante da gente começar a entender, da gente começar a compreender para a gente finalizar a aula, e eu vou deixar vocês pensando nisso daí, tá? Hoje, não sei se vocês estão vendo hoje em dia, que está rolando algumas crises entre China e Estados Unidos. Muitas dessas crises, essa crise, no caso, ela envolve inicialmente a ideia da tecnologia 5G, a tecnologia de internet 5G no mundo, de quem é que vai implementar, quem vai implantar essa tecnologia global. Até onde se sabe, a China está na dianteira da implementação dessa tecnologia através da empresa Huawei. Sendo que, há um tempo atrás, desde o ano passado, começou a circular uma série de notícias e informações de que a China estava utilizando dessa tecnologia para fazer espionagem nos outros países. E aí começou a rolar uma campanha de boicote à Huawei, tanto que a Huawei não pode mais entrar nos Estados Unidos, não pode mais entrar nos Estados Unidos, em alguns países da Europa também não podem entrar, e por aí vai. Só para a gente ter uma noção, a Huawei é uma empresa de telefonia e tem os celulares muito bons, inclusive. Tem os celulares muito bons. Talvez, se não me engano, hoje é a maior empresa de telefones, de aparelhos de telefone. A China hoje vem crescendo muito nisso. Tanto que hoje a gente vê os celulares chineses invadindo o Brasil. A Xiaomi, o meu celular, inclusive, é a Huawei, e por aí vai. Então, a gente começa a observar justamente isso. Então, há uma discussão muito grande de que essas confusões, essas crises entre a China, é muito por conta da disputa desse mercado. Necessariamente, a gente não sabe se a China está fazendo espionagem. Não sei, sinceramente, eu não sei. Até porque eu nem estou próximo dessas questões diplomáticas como um todo. Mas, se estiver fazendo, é errado? É errado. Mas não é nada que os Estados Unidos já não façam também. Há um tempo atrás se descobriu que os Estados Unidos, inclusive, espionava a presidente do Brasil, espionava a Petrobras. E espionagem é crime internacional. Isso não é aceito de forma alguma. Então, assim, isso começa a chamar a atenção. Tanto que há 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, a gente viu um desdobramento dessa crise. E aí, esse desdobramento foi que os Estados Unidos mandou a China fechar o consulado deles em Houston. E aí, o que é um consulado? O consulado é o pedaço de um país em outro. Então, aquela parte do consulado da China é a China dentro dos Estados Unidos. Então, tem vários pedaços da China no mundo como um todo. Tem vários pedaços do Brasil no mundo como um todo. Então, quando a Júlia for embaixadora do Brasil em tal país, ela vai ser a representante do Brasil naquele país. Ela quem vai falar pelo Brasil naquele país. E aí, quando ela for falar pelo Brasil naquele país, obviamente, ela não vai falar o que der na telha dela. Ela vai falar baseado no que o governo pensa. E aí, por exemplo, a Júlia vai ser presa lá. Rolou alguma coisa e a Júlia vai ser presa. Não, a Júlia não vai ser presa. A Júlia não vai ser presa porque ela está em missão diplomática pelo país. Se prenderem ela por qualquer motivo em outro país, cara, isso dá uma crise diplomática fora do comum. E aí, Deus nos acuda para tu conseguir resolver aquela crise. Porque se eu estou dentro da embaixada, ninguém pode vir me prender aqui. Porque é um pedaço do meu país ali, eu tenho a soberania. Então, por exemplo, há um tempo atrás rolou a ideia do Wikileaks, Julian Assange, que ele, não lembro agora qual a nacionalidade dele, se não me engano ele é sueco, algo assim. E aí ele estava para ser preso na Inglaterra e ele se refugiou na embaixada do Equador na Inglaterra. Ninguém prendia ele lá.
a Inglaterra não tinha autoridade nenhuma para entrar na embaixada e prender alguém. E aí o que poderia acontecer? Ele queria sair, se ele organizasse um plano de fuga da Inglaterra, ele poderia conseguir? Poderia. Mas aí o plano tinha que ser o plano, né? Porque ele teria que sair da embaixada direto para o carro da embaixada do Equador. Então, assim, o carro tinha que estar na porta, colado na porta, para o passo que ele entrasse assim, ninguém da polícia ia pegar. Cenas de filme. Aí ele podia andar pela cidade, como estou dentro do carro, porque ninguém podia parar o carro também. Não pode, porque o carro da embaixada é como um pedaço do país. E aí ele tinha que entrar direto no avião também. Ele jamais podia pisar no solo, né? Ele tinha que voar. A garagem da embaixada também é do país. Também é do país. Então, assim, qualquer país não pode, porque faz parte da soberania. E aí a gente viu que os Estados Unidos mandou fechar. Os Estados Unidos não podia fechar, mas ele mandou fechar. Os Estados Unidos não podia chegar lá, vamos lá, tá, acabou isso aí, hein? Fecha daí que eu estou mandando. Não podia entrar. Então ele mandou a China fechar. Aí a China falou, não, beleza, vou fechar. Mas o que a China falou e fez? Vai ter volta, vai ter retaliação. Porque aqui a gente não está de brincadeira. A China foi lá e mandou os Estados Unidos fechar um consulado dentro da China. Então a gente está começando a ver algumas dessas crises aí. E aí, não sei se vocês estão acompanhando, para eu finalizar aqui de vez, né, que nos Estados Unidos está sendo proibido o TikTok. É TikTok que fala, né, o aplicativo TikTok. Eles estão falando, o governo dos Estados Unidos está falando que o aplicativo ele é mais uma forma de espionagem da China em relação à vida dos estadunidenses. Então, lá está para ser proibido. E aí, reparem como um aplicativo que hoje está ganhando o mundo, e é um aplicativo inicialmente chinês, originalmente chinês, está virando o centro de uma crise dentro dos Estados Unidos. E aí, essa crise ela pode abalar o Brasil também. Por quê? Vamos supor que o Brasil, já que ele segue uma base de pensamento hoje em relação aos Estados Unidos, também resolva acabar com o TikTok, proibir o TikTok. Isso pode gerar um problema diplomático para o Brasil. Diplomático no campo do comércio, né, da China não querer comprar mais. Então, reparem como hoje essa questão de política externa e política interna é extremamente complicado, né? Eu, particularmente, se acabar o TikTok, eu não vou sentir falta. Eu não vou sentir falta porque, assim, basicamente, eu não tenho, né? E, assim, vai me fazer evitar de ver aqueles vídeos da galera da mesma forma, botando a mão para o alto e para o lado. Isso vai me ajudar muito, vai ser bom, né? Mas isso pode gerar um grande problema. E aí o Daniel colocou que é algo que é interessante, que a Microsoft realmente, eu vi uma reportagem ontem ou hoje, de que a Microsoft ela está pensando em investir no TikTok. E aí isso mostra muito de como as empresas hoje elas também estão envolvidas nessa questão da política externa, da política internacional. E aí a gente volta lá para o início, quando a Júlia falou para a gente que o curso de Relações Internacionais abre diversas possibilidades de trabalho, inclusive na Microsoft, que tem uma política global. Então, repara, quando a Microsoft ela pensa em comprar parte das ações, ela está indo no movimento contrário à política externa dos Estados Unidos atual, e ela está entendendo que aquilo ali, né, comprar, vai ser melhor para a economia global ou para a economia dessa empresa. Então, quando a gente fala em política externa e política interna e internacional, a gente está falando de tudo isso, tudo isso aqui que a gente trabalhou hoje, tá? Que é muita coisa. Então, é extremamente importante. Quando vocês forem ver TV, jornal, essas coisas, comecem a se atentar muito em relação a isso. Comecem a olhar cada vez mais para as relações entre os países, porque isso hoje assim vai causar profundas transformações na nossa sociedade. A gente tem sempre que se atentar. Por exemplo, ontem, aquela explosão que aconteceu lá em Beirute, no Líbano, né? As primeiras informações alegavam que poderia ser o Hezbollah, que é um grupo terrorista, um grupo paramilitar. Imagina, né, se algum país toma alguma medida baseada nessa informação, na rapidez.
Olha o problema diplomático que isso poderia gerar. Então, assim, a gente começar a entender, a gente começar a compreender justamente essas coisas. A gente olhar as informações que a gente está assistindo nos jornais e começar a fazer reflexões. Tentar entender por quê, gente? Por que eu estou colocando isso? Não é ser chato, não. É porque tudo que está acontecendo no mundo, de uma forma ou outra, afeta a gente. A gente percebendo ou não, mas vai afetar. Então, a gente tem que refletir para começar a tomar decisões, para a gente começar a pensar e a gente agir conforme o nosso próprio pensamento e as informações que a gente tem e a gente refletiu sobre elas. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida em relação ao que a gente tinha para falar ou não? Deu para entender direitinho? Falei muita coisa, né? Muita coisa mesmo que eu falei, mas espero que tenha dado para entender o que a gente trabalhou aqui. Beleza? Então é isso, gente. Até semana que vem, tá? Tchau, Lucas. Até segunda. Até terça, até terça. Só também na segunda. Não, só terça. Tá? Você ontem não deu. Você segunda aula de história? Não, deve ser o Renan, não? Não foi ainda, não. Tá? Eu não sei, eu sou terça. Eu sei que eu Não sou tive terça. na segunda, não tive. É? É, Vamos ver obrigado. como vai ficar. Tá? Tchau. André, vamos tentar fazer mais aulas assim, pode ficar tranquilo, tá? A gente vai tentar relacionar. Tchau, Gustavo. A gente vai tentar relacionar essas coisas no mundo. Vamos tentar fazer o máximo possível, beleza? Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e comecem a refletir mais sobre tudo isso. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.